Oi pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tranquilo? Na aula passada nós conversamos sobre a questão da liberdade e sobre os conceitos em diferentes religiões, né? Como o espiritismo, o cristianismo, o islã, o judaísmo, sobre o que significava o significado, né, para essas religiões com relação à liberdade, a questão das escolhas. A gente falou um pouquinho do Jean-Paul Sartre sobre liberdade e responsabilidade, desse pensador, que não existe liberdade sem responsabilidade, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dimensão libertadora das tradições religiosas. E existe um propósito, né? Claro que as religiões sofrem diversas vezes críticas dizendo que ela acaba ofuscando o sentido verdadeiro da liberdade, acaba tirando das pessoas a dimensão total daquilo que seria a liberdade. Mas para as religiões de maneira geral, a ideia de liberdade ela tem um propósito, né? E esse propósito é tornar o mundo melhor, é fazer com que o mundo seja mais harmônico, que possa ser vivido de maneira tolerante, pacífica, amorosa, afetuosa, né? Esse seria o propósito principal. Vocês observaram que aqui no projetor nós temos uma imagem, né, de um artista chamado Paul Wilinski, que mostra a figura de uma obra de arte, na verdade, de asas. E o que isso nos remete, né? Bom, a gente pode utilizar essa imagem para uma breve reflexão. A nossa aula de hoje ela começou na página 23 e vai até a página 26. Isso aí, da página 23 até a página 26. Se vocês tiverem a possibilidade de aproximar a imagem para verificar melhor essa obra de arte, vocês devem observar que no centro dessas asas existe uma cadeira, tá? E essas asas, elas são todas confeccionadas, né, toda ela confeccionada com materiais que seriam descartados. E esses materiais, preste bem atenção nas pontinhas, são luvas, né, certamente de trabalhadores, de pessoas que vivem na área industrial, provavelmente, né? Essas luvas, todas elas costuradas, dando forma, né, criando essas asas aí. Nós podemos interpretar então essa obra, né, dentro da dimensão libertadora, como as asas sendo algo que permite as pessoas a extrapolar, a fazer as suas escolhas, podemos dizer assim. A cadeira já nos remete a uma espécie de estagnação, de conforto, de ficar imóvel, né, paradinho, né, ali num lugar sem muito o que fazer. E as luvas, todas elas costuradas, podem mostrar a união do coletivo, a partilha, o viver em comunidade. Bom, nós temos uma atividade na página 23, que é o exercício 2, né, que nos fala o seguinte: para diferentes tradições religiosas, o ser humano é responsável por suas escolhas e consequências. Indique como ele deveria viver o presente para ter um futuro melhor, né? Lembre, liberdade e responsabilidade. Com relação à arte que encanta, na página 24, então, nós temos um exercício no início da 25 sobre essa atividade, que é o exercício 1, pedindo para você identificar, né, quais seriam os significados desta obra, ok? Sobre a questão da liberdade. Seguindo em frente, lá na página 26, entre os povos e os sagrados, nós temos duas reflexões importantes que eu gostaria de partilhar com vocês. Uma delas é do apóstolo Paulo, tá? Você vai ver a imagem que nós temos do livro do apóstolo Paulo é um pouquinho diferente, mas refere-se à mesma figura, ao mesmo personagem histórico. Paulo, lembra, ele não conheceu, não conviveu com Jesus Cristo, mas para os cristãos é considerado uma das figuras mais importantes depois de Jesus Cristo para o cristianismo, pois ele escreveu a diversas comunidades, por exemplo, como a Ásia Menor, que é o que a gente vai estar vendo ali. E ele faz uma reflexão sobre a questão da liberdade, dizendo que a liberdade, em outras palavras, ela deve ser uma escolha sempre voltada para o bem. Primeiro para o bem consigo mesmo, depois para o bem com a coletividade. E logo abaixo dessa citação do Paulo, eu vou trocar até a imagem aqui do projetor,
nós temos uma citação do Papa Francisco, que também acaba culminando, acaba partilhando de uma ideia semelhante, de que a liberdade ela deve ser vivida para o bem, né, consigo, para o bem da coletividade. Lembra, Santo Agostinho, na aula passada nós comentamos, dizia que nós vivemos um livre-arbítrio, que é a possibilidade de você fazer aquilo que se quer, porém, nem tudo aquilo que fizemos nos convém, né? Então o Papa Francisco chama a atenção para que a gente possa viver de uma maneira mais humana e mais equilibrada, pensando na harmonia da coletividade. A gente deve agir de forma, usando a liberdade para escolher sempre o bem. Ok, pessoal? Bom, nós temos então uma atividade também para finalizar ali na página 26, o exercício 1 e 2. Eu gostaria que vocês lessem também o conteúdo desse capítulo que nós acabamos de falar hoje, com calma, refletisse sobre ele, para poder realizar as atividades. Espero que esteja tudo bem com vocês. Um grande abraço e até mais.